Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão desde o nosso último vídeo? E bem, hoje vamos continuar essa série Deserto. E até sobre isso, talvez tenha gente aí que esteja pensando, mas eu não vejo minha vida se encaixando muito bem nessa fase do deserto. Então onde eu tô e ainda assim não parece que as coisas estão fluindo, que as coisas não estão indo bem. O que está acontecendo então? Bem, eu queria então dizer que talvez você esteja como Jó, passando por uma dificuldade porque nós queremos dar nome a tudo, né, que estamos passando. E muitas vezes, justamente, falamos deserto para tudo, falamos deserto porque está passando por uma grande dificuldade, mas como a gente viu no vídeo passado, tem diferença entre o deserto e a dificuldade. Na verdade, a gente viu sobre o deserto, como é uma vida, um período da vida onde a gente passa por alguns momentos difíceis, mas ainda assim a gente vê a mão de Deus. Eu gostaria de dizer então como um momento de dificuldade, então quando você não entende o que Deus está fazendo. Na verdade, até no deserto muitas vezes a gente não entende, né? Mas você não vê então a mão de Deus, porque no deserto não tem como você não ver a mão de Deus, assim como a gente tinha visto antes. Então, quando você não vê a mão de Deus, eu diria que será algo parecido com um Jó. Não necessariamente passar pelas mesmas coisas, mas a questão é você não entender e você não ver o agir de Deus. Caso você esteja passando por uma dificuldade, caso você não esteja vendo o agir de Deus, caso você não esteja conseguindo entender e nem ver o que Deus está fazendo e não consegue ver um amanhã, eu quero te deixar uma palavra de esperança, que é o que Jó falou no final. Na verdade, até antes ele já fala, bem, eu sei que o meu Redentor vive. E essa é a maravilha. É saber que Cristo vive, é saber que Deus está vivo, que Ele não está apático com a nossa situação, por mais que nós não o vejamos. Confiar de que Ele é o nosso Deus. Essa é a palavra. Porque no final das contas, Jó ele vai ver a Deus. E ele ainda vai declarar, antes eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É um entendimento, é uma intimidade com Deus completamente nova. Talvez o que Deus esteja querendo é te levar para confiar nele ainda mais. É te levar a orar mais, a confiar nele, ainda que você não veja nada, ainda que você não esteja entendendo. Porque em tudo a gente pode confiar que a gente vai conhecer mais de Deus. Porque Jó, como um exemplo, ele conheceu quem era Deus de ver. Ele não viu, ele não ficou ouvindo somente os testemunhos, ele não ficou somente conhecendo a Deus porque outras pessoas falavam, mas ele conheceu Deus de ver. Então ele teve um relacionamento com Deus, ali foi um novo momento de intimidade com Deus, no relacionamento dele com Deus. E esse pode ser um momento magnífico para você aproveitar isso. Por mais que você fale, Arthur, mas olha as dificuldades que eu estou passando. Bem, olhe para Jó e veja como ele saiu diferente. Como ele saiu impactado por essa experiência com Deus. E a palavra de esperança é: confie em Deus. Espere até o dia que você veja nessa área da vida e ore, coloque diante de Deus isso. Até o dia que os seus olhos contemplem a Deus nessa área da sua vida. Talvez você esteja dizendo, mas eu não fui guiado para o deserto. E aí temos Elias. Elias, ele não foi guiado para o deserto. Na verdade, a primeira vez ele foi, quando ele fugiu de Acabe, porque ele profetizou que não ia chover, até que ele dissesse ao contrário. E aquele período ficou sem chuva mesmo, e ele foi para o deserto. Mas depois disso, quando voltou a chover, que Jezabel ameaçou a vida de Elias, o que Elias fez? Ele fugiu para o deserto. Ele mesmo foi para o deserto. Foi uma atitude dele, não foi algo que Deus o levou. E ainda assim, Elias pôde ver a manifestação de Deus. Talvez você esteja nessa situação onde você vê a mão de Deus, onde você vê Deus fazendo algo, mas foi você quem se levou. Você não foi guiado, mas as suas atitudes te levaram a esse deserto. E o que eu aprendo com Elias é que Deus o chama, o direciona para um lugar. E quando ele vai, ele obedece isso, ele tem um encontro com Deus. E uma das coisas interessantes que Deus faz é: Elias, por que você está aqui? Deus pergunta a Elias, e Elias ali fala o porquê. Ele expõe a sua razão de estar ali. E Deus depois o direciona. Na verdade, até o corrige, né? Porque Deus é um Deus bom, é um Deus
que é pai, ele disciplina os seus filhos, então, se for necessário, ele vai nos disciplinar, vai mostrar que talvez o nosso entendimento esteja errado, seja o que for. E então ele deu uma direção para Elias. E ali Elias saiu do deserto. E ele foi e prosseguiu a missão. Então, em que situação você está? Você está no deserto que Deus te levou? Você está numa situação onde você não vê a mão de Deus e talvez seja como Jó? Talvez você esteja numa situação como Elias, onde você se levou para o deserto. E nós precisamos sempre nos autoanalisarmos, analisarmos o que estamos fazendo, pelo que estamos passando e vendo se realmente somos nós que estamos sofrendo algumas consequências por causa de nós, como por exemplo Elias. Foi uma atitude dele, foi uma decisão dele. E como precisamos sermos honestos conosco e como precisamos ser honestos com Deus. E assim mudar a nossa história. E assim deixar essa fase e prosseguir para o que Deus te direcionar, para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E ainda assim podemos conhecer a Deus de uma outra forma, porque Elias no final, ele que conhecia Deus por parar de fazer chover e fazer chover, que o alimentava através de corvo, que o fez comer pão que o anjo levou até ele, e ele ficou 40 dias sem comer, e 40 dias sem beber, porque também bebeu ali da água, e ficou 40 dias sem comer e beber, andando pelo deserto. Então isso é uma manifestação de Deus. Ele viu Deus em tudo isso, e Deus... E três coisas aconteceram: um grande fogo, um grande terremoto, um grande vento, mas uma brisa suave, uma voz humana chamando. Ele reconheceu que ali estava Deus. Então, ele viu a Deus de uma forma simples também, de uma forma pessoal, falando com ele. Há sempre mais de Deus para nós conhecermos, independente da situação em que estamos. E isso é o que eu quero deixar de foco para cada um de nós. Que a gente sempre anseie por mais de Deus. Que a gente confie em quem Ele é e naquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. E que a gente seja honesto para reconhecer os nossos erros, os nossos pecados. E assim também nos arrependermos e mudarmos de vida. Amém?